Olá, meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós estamos vendo a série As Aflições e os Sofrimentos da Alma. Já tivemos duas outras aulas, você pode estar assistindo no nosso canal, né? Os links estarão no final do vídeo. E eu peço a você que está me assistindo e que ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem um botãozinho onde você pode clicar e se inscrever no nosso canal da Escola Bíblica, TV IBN PNL. Convido você que está assistindo a se inscrever no canal e todas as vezes que sair estudos novos, você vai ser notificado. Curta lá, se você gostou, compartilha, né, para a gente estar divulgando a palavra de Deus. A série que nós estamos vendo, As Aflições e os Sofrimentos da Alma, ainda terão muitos episódios pela frente. Então tenho certeza que vai abençoar por demais a sua vida. No dia de hoje nós vamos para o episódio número 3. Nós vamos estar falando sobre o medo. Então, na aula de hoje vamos estar tratando sobre o tema medo, dentro da série As Aflições e os Sofrimentos da Alma. Como de praxe, eu preciso dizer a você o seguinte, que esta série de estudos é de caráter teológico, educativo e instrutivo, mediante as informações contidas na Bíblia Sagrada e em pesquisa nas obras de renomados autores da área de cura, libertação, aconselhamento pastoral. O nosso propósito aqui é auxiliar cristãos na compreensão acerca dos sofrimentos da alma que impactam em sua saúde espiritual e o auxílio pastoral necessários ao processo terapêutico de cura a você que me assiste. Então é necessário que a gente faça essa introdução para que não haja dúvidas sobre o conteúdo e o propósito desta série e das aulas da escola bíblica. Nosso intuito é teológico, é bíblico, mas nós vamos estar tratando aqui de assuntos referentes a questões que afligem nossa alma, nossa psique, baseados na palavra de Deus, baseados na teologia, naquilo que a Bíblia nos ensina acerca desses temas, ok? Vamos falar sobre o medo. Medo, né? Aqui eu tenho alguns exemplos aqui que você está vendo, morte, dívidas, doenças, desemprego, envelhecer. Nós, como seres humanos, nós temos sim alguns pontos e algumas situações que nos permeiam, que nos rodeiam, né? Porque estamos vivos, que nos causam medo sim, que nos causam aflição, que nos causam angústia. Tudo isso está relacionado ao tema medo, né? Você, com certeza absoluta, né? Você está assistindo esse episódio, você provavelmente, né, tem algum medo. Se você disser para mim, eu não tenho medo de absolutamente nada, eu não vou acreditar. Mas se você dizer, não, eu tenho controle sobre o medo, eu tenho equilíbrio sobre o medo, sim, aí eu posso até acreditar sim, porque esse é o objetivo dessa aula. É achar uma resposta em Deus para que o medo irracional, o medo desequilibrado, o medo desmedido, ele não venha a controlar a nossa vida, paralisar a nossa vida, né? Mas é certo que, como nós estamos no mundo, como nós vivemos no mundo, como nós somos seres que habitam em um mundo decaído, né? Nós sentimos medo de alguns assuntos que nos trazem, né, um certo temor na nossa alma, como a morte de alguém especial, a morte de alguém que a gente ama, como dívidas, como doenças, como desemprego, como envelhecer. Tudo isso causa medo, sim. Causa temor, causa uma busca por uma solução, e é sobre isso que nós vamos estar falando. Nós vamos estar tratando do tema geral do medo, tá bom? Nós vamos estar dando uma pincelada a nível geral sobre o medo. Então, o medo nosso de cada dia. Primeiro, que o medo deve ser encarado aí como algo natural. Ele é natural. O medo é natural. Você não precisa ficar com vergonha, você não precisa ficar tímido, você não precisa ficar envergonhado de dizer a outra pessoa, olha, eu tenho medo.
né? É uma característica do ser humano. O medo normal, o medo natural, o medo dos quais a gente passa, ele deve ser encarado, sim, como algo natural. Ele não é pecado, né? Ele não é algo, sabe, que me distancie de Deus, mas nós vamos tratar isso mais para frente. Porém, o medo, ele deve ser encarado como algo natural. É natural que você tenha medo. É natural que você sinta, sim, o medo. Isso é normal, é natural. Que pai que não tem um temor, né, de que alguma enfermidade grave possa acometer ao seu filho? Que marido que não tenha um medo de que uma enfermidade grave, de que algo grave aconteça com a esposa? Que pai de família que não tem um receio, um medo, né, de encarar, no meio desse episódio que nós estamos vivenciando, na data que estamos gravando esse vídeo, o desemprego, a falta de recurso financeiro? Isso causa temor, isso causa medo, isso causa angústia, isso causa, sim, com certeza, e produz em nós, sim, medo. Isso é normal, isso deve ser encarado como algo natural, ok? Quem acha que não deve repensar o seu conceito, né? Porque o medo também produz coisa boa quando ele nos torna prudente. Nós vamos ver mais para frente a inutilidade do medo. Mas vamos lá. As crianças têm medo, sim. As crianças têm medo de escuro, muitas vezes, têm medo de ficar sozinho, têm medo do mal, têm medo das histórias, né, tenebrosas. Então as crianças, elas já entram em contato com esse mundo do medo, né, de temores, né, dentro dessa sociedade que nós vivemos. Os adultos têm medo? Têm medo, sim. Medo do desemprego, por exemplo, medo da morte, medo da violência e outros quais. O jovem tem medo, tem incertezas que acabam gerando medo em sua vida, né? O medo da própria sociedade em si, o medo da autoafirmação, enfim, tem um monte de situações do nosso cotidiano que nos causam medo, o medo nosso de cada dia, né? Quando você sente aquela fisgada aqui no peito, quando você sente aquela dor que você do nada aparece repentinamente, causa um certo temor, né? E isso é normal, é natural que você tenha. Não há problema algum nisso, tá bom? Bom, a experiência humana do medo. A experiência humana do medo. Quando é que biblicamente falando, aonde aparece pela primeira vez o medo? Biblicamente falando, teologicamente falando, a primeira menção que a Bíblia faz do medo, nós vamos encontrar na primeira história da Bíblia, no primeiro livro, logo no capítulo 3. No terceiro capítulo da Bíblia, no terceiro capítulo da criação, nós encontramos ali em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, nós encontramos uma história que até então tinha dois personagens que não conheciam o medo, que não conheciam o temor, que essa experiência humana ainda não tinha se manifestado em sua vida, mas eles experimentaram pela primeira vez o medo. Adão e Eva, eles experimentaram a sensação biológica, a sensação psicológica, a sensação espiritual do medo, né? Devido ao pecado, devido à desobediência que cometeram. Em Gênesis 3, versículos 9 e 10, está narrado a seguinte situação. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Adão e Eva já tinham desobedecido uma ordem direta de Deus, caiu dos seus olhos, né, a pureza, a inocência, e se apresenta diante deles uma experiência de morte espiritual. Naquele momento eles conhecem o bem e o mal. Naquele momento eles se afastam da santidade, se afastam da pureza. Naquele momento a experiência perturbadora do mal entra em seus corações. E eles, então, cometendo esse erro, eles eles passam pela experiência do confronto, porque logo no capítulo 3, versículo 9, Deus chama o homem, Deus chama Adão à sua presença, dizendo, onde estás, você, Adão? É óbvio que nós entendemos que pela
onisciência de Deus e onipresença de Deus, é óbvio que Deus sabia sim onde Adão estava. Essa experiência é uma experiência de personificação de Deus. Deus estava, vamos dizer assim, corporealmente na presença de Adão, né? E isso fazia em Adão, porque Adão não tinha essa visão da onipresença de Deus, porque Deus se apresenta a Adão de maneira corpórea. Então, Adão, em achando que a Deus ali não poderia encontrá-lo, resolve fugir e se esconder, né? Mas a gente sabe que é impossível ao homem se esconder de Deus. Se ele subir no mais alto monte, Deus estará lá. Se ele descer ao mais profundo abismo, Deus estará lá. Então não há lugar onde o homem possa se esconder de Deus. Então Adão, ele tenta se esconder de Deus. Deus vem até ele e diz: onde você está? E ele responde: eu vi teus passos no jardim. Então já Deus se apresenta a Adão de forma corpórea e disse assim: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque estava nu, por isso me escondi. Ora, Adão vivia nu. A nudez de Adão não era problema algum para Deus. A nudez de Adão não era problema algum entre homem e mulher. Então, a palavra medo não existia no vocabulário de Adão. Não existia medo por estar constrangido, medo por constrangimento, um medo pelo confronto. Não existia isso. Mas quando a experiência do pecado ela adentra ao coração do homem, quando a experiência do pecado ela é descortinada na frente do homem, quando ele conhece o mal, né, e o mal se apresenta à sua vida através do pecado da separação de Deus, né, então ele fica com medo, ele entra ali numa experiência de medo, numa situação, ele experiencia o medo. E por que ele experiencia o medo? Porque ele transgrediu. O medo pela transgressão, o medo da desobediência, por causa das consequências da sua desobediência, né? Então o medo, né, se apresentou a Adão, neste caso, entrou na percepção humana, porque Adão comete esse delito, Adão se enxerga nu, essa nudez para Adão o constrange, ele se sente constrangido diante da presença de Deus, e aí ele resolve se esconder. Então, nesse momento, a palavra medo, ela surge no contexto bíblico. Medo do hebraico yaré. Então, que significa? Pavor, terror, angústia. Então, você poderia dizer que Adão estava angustiado, que Adão estava em terror, que Adão estava passando por um momento de pavor, estava apavorado. A palavra medo, que também nós podemos usar aqui também como experiência de temor, no sentido de que eu me apresento diante de um ser temível, de um ser pavoroso, de um ser temido, né? E o temor, no sentido de espanto e admiração, também nós usamos a palavra medo, né? Há uma distinção entre o medo de Deus, que não deve existir, e o temor a Deus, que não é medo na sua concepção de pavor, mas é medo na sua concepção de algo temível, que deve ser temido. Deus deve ser respeitado, Deus deve ser temido, a palavra de Deus deve ser temida, né? Então nós temos o temor e nós temos o medo. O temor é o espanto, é a admiração, ser tratado com admiração, esse temor de inspiração, de reverência. Então, quando nós nos achegamos na presença de Deus, nós nos achegamos em temor, em reverência. Não é o medo do pavor, o medo do terror. É o medo, o temor é a inspiração, é a reverência, é o temor, é o respeito piedoso, né? Então nós temos essa distinção. Mas aqui, no caso de Adão, o medo se deu não também pela reverência, sim, mas muito mais pelo medo da angústia, do pavor, né? E pela experiência da desobediência.
Ok? Então o medo ele começa na experiência humana do homem ali. Então está muito atrelado ao sentimento, né, de algo errado, de algo pecaminoso dentro do homem que o torna agora com a experiência humana do medo, ok? Então o medo ele faz parte da vida humana. Isso nós já dissemos e vamos continuar dizendo isso. Porque tem gente que acredita que não. Que nós não passemos aqui por medo, por alguma situação, talvez cultural, né? Nós não devemos ter medo, mas sim, o medo faz parte da vida humana. O medo também revela a nossa limitação, o medo revela a nossa fragilidade, né? E quando ele revela a nossa fragilidade, também nós temos a experiência do que nós chamamos de fobia, né? Que é o medo irracional, o medo desproporcional. Eu tenho um testemunho pessoal nessa área para dar, né? Mas mais para frente eu falo sobre isso. Então o medo ele revela a nossa limitação, o medo revela a nossa fragilidade. O medo é um estado emocional que desperta a atenção e o movimento de alerta para o perigo. Então, o medo é um estado emocional que desperta a atenção e o movimento de alerta para o perigo. Então nós temos aqui abaixo, logo abaixo, você está vendo aí no slide, que nós temos dois tipos de medo. Nós temos medo, os medos racionais, né? Quais são os medos racionais? O medo do perigo real, né? Se você chegar na frente de uma caixa de força, de energia, você vai ver um símbolo de uma caveira na frente da caixa. Essa caveira ela foi colocada ali para dizer o seguinte, é para te dar medo, né? Essa caveira ela foi colocada ali para dizer, aqui jaz uma oportunidade de você morrer, porque há um perigo real. Então eu tenho que temer aquela caveira sim. Eu tenho que ter medo daquela caveira, porque se eu não tiver medo daquela caveira que é o símbolo do perigo, eu posso morrer. Então o perigo ali é real, eu não posso brincar com aquele local, eu não posso brincar naquele local, né? Então eu posso estar correndo um risco real de vida, né? Então eu tenho que respeitar os limites do meu medo racional, que é imposto pelas situações, pelas normas e pelas situações que estão vigentes. Assim é com o pecado também. Existe uma placa emocional dizendo assim, ó, se você é casado, dizendo assim, ó, não brinque, né? Não brinque com o seu casamento, não brinque de ser adúltero, não brinque na internet, não brinque com o WhatsApp, com a pessoa que você está no limite de cair em adultério. Não brinque com o sexo oposto, se você é casado. Não brinque com a sua santidade, se você é solteiro. Existe uma placa avisando, cuidado, mas esse temor, quando ele não existe na vida do crente, muitas vezes, quando ultrapassado, o pecado em sendo concebido gera morte, uma morte espiritual. Nesse caso, a morte de um casamento, a morte de uma vida em santidade, a morte de uma vida espiritual, a queda de um líder. Então, ele não respeitou o limite do medo racional, que deve nos proibir, que existe para isso, para nos frear, como um muro de proteção. Então, o perigo racional, o medo racional é o perigo real, é a consciência que eu tenho do risco. Ora, eu não posso, se eu ver, de repente, um rio muito cheio, quase transbordando uma ponte, eu preciso entender que a minha consciência do risco em atravessar aquela ponte é que vai determinar a vida e morte. Né? Então, de repente, naquela hora, o medo me protege e diz, não, você não deve atravessar aquela ponte, porque se você atravessar aquela ponte pode ceder e você pode morrer. Então, você precisa ter a consciência do risco para que o medo seja racional. Isso é normal, perfeitamente normal. Agora, eu tenho um medo irracional.
Qual é o medo irracional? O medo irracional é apenas a sensação do medo, a sensação de insegurança. E eu não obedeço os limites, eu extrapolo o limite. Existem duas situações para o medo muito distintas hoje em dia. A negligência para com medo, ou seja, eu negligencio, eu brinco com as orientações que me dizem sobre algumas coisas que podem me prejudicar, né? Por exemplo, nós estamos vivendo num período de pandemia onde as autoridades da saúde me dizem que eu tenho que usar máscara, que eu tenho que usar o álcool em gel, que eu tenho que me proteger e proteger os meus. Ora, se eu disser que isso é um medo, que é algo bobo, que é algo que não existe, eu estou brincando com um alerta que foi dado. Ora, se foi dado um alerta de perigo, é porque há o perigo. Eu não posso brincar com o perigo. Então, na menor hipótese do perigo, o meu medo racional vai me dizer, bom, eu tenho que usar máscara, eu tenho que usar álcool em gel, eu tenho que seguir a minha vida. Agora, dentro desse cenário hoje pandêmico, qual é o medo irracional? O medo irracional se configuraria na seguinte situação. Eu vou ao mercado porque eu preciso, ou eu vou trabalhar porque eu preciso, e eu pego num carrinho de mercado. E neuroticamente eu acho que aquele carrinho está contaminado. E o medo se instala em meu coração. Eu tenho a sensação de que ultrapassei, de que o medo me pegou. E aí sim, aí começa a irracionalidade do medo. Aquilo vai produzir em meu coração uma sensação de medo a tal ponto que ela vai me prejudicar, ela vai me paralisar, ela pode até me destruir quando o medo racional ele passa a ser irracional. Então, eu achar que estou enfermo, né? Isso é muito comum numa síndrome de pânico, por exemplo, onde o medo é irracional. Ou numa fobia, onde o medo é irracional. E aqui entra a minha experiência pessoal, né? Eu tinha a aerofobia, medo da aviação, identificado pelo meu perfil emocional, que é um perfil mais controlador de mim mesmo. Isso é uma coisa de perfil mesmo, de muito mais de personalidade. A minha personalidade é uma personalidade um pouco mais voltada para o controle, né? Então o fato de você não estar no controle naquela situação me deixava incomodado, me deixava um pouco angustiado. Isso gerou em mim uma aerofobia, o medo de andar de avião. Então o que acontecia? Era um medo irracional pela probabilidade, pela estatística, por tudo que a aviação representa hoje, né? Mas isso fazia com que eu não viajasse de avião pelo medo de acontecer algo que eu não pudesse fazer nada, né? Esse era o medo, essa era a minha insegurança, essa era a minha sensação, e a sensação de que a qualquer momento e todo e qualquer voo que eu fizesse, o avião ia cair. Então essa sensação de insegurança me fazia com que o medo ultrapassasse o limite, né, e se tornasse do limite racional, do limite normal, é óbvio, uma experiência de voo, para o limite irracional, que era a fobia. Assim acontece com as fobias que nós conhecemos, né, a agorafobia, o medo de pessoas, o medo, né, muito ligado ao pânico, que é aquela sensação de pressão, de uma situação que você vivencia, o medo de estar perto de pessoas, o medo de falar em público, né? É um medo irracional, porque ele extrapolou o limite do racional. Porém, pode ser tratado, pode ser curado, pode ser vencido, mas ele não traz maiores, né, vamos dizer assim, prejuízos, né, à pessoa. Isso dá para vencer, sim, com toda vontade, com várias experiências. Você pode fazer uso aí de muitos recursos que hoje nós temos para vencer os medos irracionais. Mas eles estão aí e fazem parte da nossa aula dos medos, né? Eu tenho que saber que existem medos racionais e que existem medos irracionais, né? Então, por exemplo, eu começo a sentir uma dor e eu já acho que estou com um tumor maligno. Isso é um medo irracional. O medo irracional vem antes do diagnóstico de algo.
que de repente não se configura em nada. E eu estou experienciando aí dores, angústias, aflições desnecessariamente, sem ter um diagnóstico para isso. Então eu nem precisaria estar passando por esse sofrimento, né? Porque o meu medo irracional não permite que eu vivencie. Vamos para frente. Quando é que o medo é útil? Tem utilidade o medo? Sim, tem utilidade sim. Quando ele me serve de aviso. O medo instintivo nos protege de situações perigosas, nos avisando do perigo e levando a que nós tomemos uma ação. Então o medo é útil quando ele me serve de aviso, sim. Tem uma placa ali, está me indicando que eu tenho que respeitar a velocidade, eu tenho que respeitar a velocidade. Né? Quando ele me ajuda a evitar o mal. Né? O medo das consequências negativas pode nos fazer, nos proteger de fazer muitas coisas erradas na nossa vida. Provérbios capítulo 8, versículo 13 está aqui embaixo. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, o medo é útil quando me ajuda a evitar o mal, quando me ajuda a evitar o adultério, quando me ajuda a evitar o pecado, quando me ajuda a evitar um acidente. Então, ele é útil sim. Em terceiro, quando ele me leva a Deus. Você sabia que o medo pode me levar a Deus? Sim. Quando o medo é muito e a situação está fora do nosso controle. Por exemplo, agora é hora de nos voltarmos a Deus. Sim. Você está com medo, sim, de contrair uma enfermidade. Sim, isso é normal. Então ele me leva a Deus. Ele me leva à busca a Deus. A que eu tenha um momento com Deus. A que eu busque em Deus forças para continuar. Forças para estar junto a Deus e Deus me capacitando para superar o meu medo. Então, quando está fora do meu controle, nós confiamos cada vez mais em Deus. O medo nos ajuda a lembrar que sem Deus estamos perdidos. Salmos de número 56, versículos 3 e 4 diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então, quando é que o medo é útil? Quando ele me leva também a Deus. Muito bem? Quando é que o medo é inútil? Quando? Pelo menos 3 coisas aí. Quando ele me paralisa, quando ele me leva a más decisões, quando ele me causa desespero. Quando é que o medo me paralisa? Ele me paralisa quando ele não deixa eu olhar para o futuro. A vida não pode parar por causa do medo. Do medo do futuro. Quando é que o meu medo é inútil? Quando ele me leva a tomar decisões erradas. Quem tem medo pode tomar uma decisão errada. Né? Quando ela me causa desespero, quando nos esquecemos de Deus, o medo ele pode me trazer a destruição da minha esperança. Provérbios capítulo 3, versículo 24 diz: quando se deitar, você não terá medo. Você se deitará e o seu sono será tranquilo. Quando você se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo, diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, também diz: mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pedro está falando aqui para que nós não tenhamos os medos das ameaças que sofremos no nosso dia a dia. Aqui tem um contexto, sim, por trás, mas nós trazemos essa palavra para a nossa realidade. Né? Mesmo que nós venhamos a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados e não tenham medo. Né? Somos bem-aventurados porque estamos em Deus, por isso não temos medo. Então, não podemos deixar com que o medo nos paralise, não nos deixe viver, né? Eu fico paralisado, com fobia, eu fico doente por causa disso, né? E isso me paralisa a tal ponto que eu não consigo mais viver, né? Quando o medo me leva a más decisões, eu tomo decisões precipitadas, eu tomo decisões erradas na minha vida por causa do medo. E quando o medo me causa desespero, desesperança, né? Quando eu fico completamente sem esperança. O desespero é a falta da esperança. E nós temos Deus, sim,
como nosso apoio, consolo, socorro bem presente na hora da angústia. Então eu não posso ficar em desespero. Amém, meus irmãos? O medo e a ansiedade. O terapeuta cristão já escreveu vários livros, chamado Gary Collins, escreveu sobre ansiedade e medo. Ele diz o seguinte, sobre ansiedade. Ansiedade é um medo. A ansiedade é a mãe, depois vem o medo, né? A ansiedade normal é uma reação natural diante dos perigos, diante das ameaças, que é controlada ou que é diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam. Isso é uma ansiedade normal, é uma reação natural diante dos perigos ou da ameaça, né? Que pode ser controlada ou pode ser diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam. Por exemplo, uma ansiedade devido a uma apresentação, uma ansiedade devido a uma aula que você vai dar, uma viagem. Mas quando você vence a viagem, quando você conclui, né, a ansiedade ela dá lugar ao relaxamento, né? Então é uma ansiedade normal. Agora, existe a ansiedade aguda, a ansiedade neurótica. Essa ansiedade neurótica ou aguda são sentimentos exagerados de desespero e medo. É um sentimento exagerado, ultrapassa o limite do desespero e do medo, mesmo quando não existe perigo, né? Certa vez aconteceu um fato pitoresco comigo. Comigo não. Eu estava presente em um lugar onde uma pessoa, eu ia almoçar, né, num determinado trabalho, e de repente eu vi uma pessoa que estava sentada numa mesa próxima ter um ataque de ansiedade. Ela começou a suar, começou a ter expressões de pânico, de terror, uma expressão que parecia que ela estava vendo a própria morte. E eu, sem entender, eu vi aquilo e tentei observar para ver o que era que ela estava vendo. Irmãos, vocês não vão acreditar. Ela estava vendo um gato que estava vindo na direção dela. Ela tinha fobia a gato. Ela tinha um medo irracional a gato. Ela tinha uma ansiedade neurótica a gato. Então, ela não conseguia. Ela fez uma expressão e o que eu fiz? Para ajudar, eu toquei o gato. E o gato foi embora. E ela fez uma respiração de alívio muito grande. De alívio. De que agora ela estava numa zona de conforto. O medo tinha passado, a ansiedade tinha passado, o pavor, o temor tinha passado, e ela tinha entrado numa redoma de proteção. Parecia que o gato indo embora, o relaxamento veio, ela conseguiu concluir o seu almoço. Eu nunca tinha visto algo assim. Mas isso me deu bagagem para estar falando hoje sobre isso. Realmente, a ansiedade, quando ela chega nesse nível neurótico, que se traduz por fobia, ela paralisa, ela pode destruir uma pessoa. O medo pode destruir uma pessoa, né? Então, pode destruir carreira, o medo pode destruir casamento, o medo pode destruir relacionamento, o medo destrói relacionamento pai-filho, né? Um filho muito oprimido, vivendo sob opressão muito, muito forte, ele pode gerar um medo do pai, e esse medo o afastá-lo do pai, né? Uma esposa com medo do marido pode afastá-lo no seu relacionamento. Um funcionário pode adoecer porque ele tem medo do seu gerente, do seu patrão, da sua situação, né? E aquilo vai alimentando negativamente a sua alma, ele vai ficando doente com aquilo ali. Então, é necessário que você realmente busque em Deus solução para isso, caso você esteja passando por isso. Então, o medo, a ansiedade, ele não desconfigura a nova criatura que nós somos, porque nós somos nova criatura. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez
novo. Tudo bem, tudo se fez novo, nós somos nova criatura em Cristo, nós somos uma nova pessoa, nós somos uma nova vida, estamos em processo de regeneração, né? Fomos regenerados em Cristo Jesus, estamos transformados, salvos, lavados, remidos, mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Então, não é anormal você ficar ansioso. Muito pelo contrário, é normal você ficar ansioso, é normal você ter medo, é normal você ficar desanimado, é normal você ficar abatido. Isso faz parte da natureza, ok? O que não é normal é deixar com que isso ultrapasse o limite e imponha a você barreira, prisão, escravização da sua alma. Isso não. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. Esse versículo é praticamente quase que um mantra cristão para toda a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tá? Esse versículo ele tem que ser decorado, né? Ele tem que ser, está na ponta da língua do crente, mas ele tem que ser vivenciado. Não é fácil, não é assim, no estalo, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, né? A gente sabe disso, a gente sabe como lidar com isso. Isso é um processo que você está vivenciando e que você precisa aprender para vivenciar, para vencer isso, ok? Temos dois exemplos aqui clássicos que eu gostaria de deixar para você nessa noite, nessa aula. Medo e ansiedade. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo experimentou tais sentimentos em sua vida cristã. Por exemplo, 2 Coríntios 6, 4 a 10, o mesmo apóstolo que disse lá, não andeis ansiosos, ele diz assim, ó, em 2 Coríntios 6, 4 a 10, pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos, nós nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Ou seja, paciência com as aflições, com as privações, com as angústias. E aí, no capítulo 7, versículos 5 e 6, Paulo vai dizer, porque quando chegamos à Macedônia, nessa viagem que ele estava fazendo ali para a Macedônia, não tivemos nenhum alívio, foi só tormento. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, e olha agora, olha bem esse versículo, temores por dentro, medo, ansiedade. Lutas por fora, frio, fome, enfim, perigos, temores por dentro. Lutas por fora, temores por dentro, medo, angústia, o que vai acontecer. Porém, o porém aqui faz toda a diferença. O porém é o porém da cura, é o porém da resposta que eu e você precisamos ter. O porém aqui faz toda a diferença neste versículo. Se não houvesse esse porém, eu não conseguiria entender qual o propósito de Deus na tribulação. Mas tendo esse porém aqui que Paulo coloca para nós, faz toda a diferença na minha leitura. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada do irmão Tito. Paulo está dizendo aqui que ele, em temor, com medo, com ansiedade, o que o aliviou, o que o consolou foi a presença, a chegada de alguém enviado por Deus para ele, né? Alguém que chegou ali para apoiá-lo, alguém que chegou ali para trazer alívio, para trazer consolo, para ajudá-lo no medo. Então, é natural que nós tenhamos sim um amigo para as horas do medo, alguém para caminhar conosco nas horas do medo, da ansiedade, da angústia. Você precisa, você não pode se isolar, você não pode se trancar, você não pode ficar sozinho. Você tem que procurar sim, um amigo fiel, alguém, companheiro, uma pessoa que vai entender o seu medo, que vai entender a sua angústia, que vai caminhar com você, que vai orar com você, que vai, te ajudar nessa hora. Então, o porém aqui
mesmo dos temores de dentro e das lutas por fora, foi que Deus consola os abatidos. E consolou, né, ali Paulo, que estava abatido, com a chegada de alguém especial em sua vida, que fez toda a diferença na vida de Paulo. Ok? E também nós temos a experiência do nosso Senhor Jesus. Em seus últimos dias, Jesus revelou a tristeza do seu coração. Jesus homem, Jesus enquanto homem, né, já na antessala do seu martírio, ele revela a natureza ele revela a natureza humana dessa sua angústia. Ele revela a natureza humana da ansiedade, né? Então, Jesus não tinha velha natureza, Jesus não tinha vulnerabilidades de pecado, Jesus não tinha pecado algum, e Jesus não tinha velha natureza alguma, né? Mas ele, enquanto homem, ele experimenta do medo e da ansiedade. Sim. Versículo 32 de Marcos 14. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, ele começou a sentir-se tomado de pavor, medo. Tomado de pavor e de angústia, medo. Jesus homem, Jesus sendo na preparação da sua morte, Jesus ali experimentando a antessala do martírio, do suplício, ele sente medo. Ser tomado de pavor e de angústia. E ele externa isso. Ele chega aos discípulos e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele coloca para fora. Ele externa isso. Ele fala isso para os seus discípulos. E aí ele convida os discípulos a ficarem com ele e a vigiarem, né? Mais uma vez, Deus mostrando ali a necessidade de alguém para estar junto, para consolar os que estão vivenciando o pavor, o medo, a ansiedade, a angústia. O medo nossos de cada dia, medo do desemprego, medo da doença, medo da violência, medo da escassez, medo da depressão, medo do abandono, medo da solidão, medo da dor, medo da morte, medo da vida, medo de ter medo. Quem nunca sentiu medo que atire a primeira pedra? Impossível. Impossível. Algumas reações ao medo. Eu tenho pelo menos 3. Eu posso fugir, paralisar ou lutar. Mas eu tenho que entender que nessas 3 questões, fugindo, ficando paralisado ou lutando, eu tenho algumas observações aqui. Eu posso fugir e o medo me perseguir, continuar lá. Eu posso ficar paralisado e o medo paralisar a minha vida e eu não conseguir mais fazer mais nada. Eu posso lutar e posso perder se tentar lutar contra algo muito grande do qual eu não estou não estou pronto, né? Então eu preciso ter uma reação produtiva diante do medo, uma reação que vai me fazer vencer o medo, né? Fugindo de repente de algo que me traga paz, eu posso fugir e encontrar a paz. Eu posso ficar parado e aguardar, né, com que a resposta venha. Ou eu posso lutar e vencer também. Então, eu tenho algumas reações ao medo. E as minhas reações elas têm que ser produtivas diante do medo. As decisões que eu tomar têm que ser produtivas diante do medo. O que fazer então? Muito bem, o que eu tenho que fazer então? Só nos evangelhos possuímos 125 ordens de Jesus dizendo: não tenham medo, não temam, não tenham bom ânimo. E tem outras ordens que são linkadas a não tenham medo, né? Mas não tenham medo, tem de bom ânimo, né? Vença o mundo,
Tudo isso faz parte, né, de ordens de Jesus, né, dizendo que nós não devamos ter medo. E o Antigo Testamento também tem. Exemplo, por exemplo, no Antigo Testamento, do Salmo de número 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Né? Então, também me voltando, me levando sempre para o caminho do Senhor. O que fazer então? Primeiro, não duvide. Se o medo pula nas suas costas, Jesus arranca de você. Se o medo crava a unha na sua carne, então Jesus também o espanta. Se o medo te aflige, Jesus é o sorriso de conforto no meio da angústia. Muito bacana, eu recortei isso de um estudo bíblico achei muito pertinente sobre o medo e acho bom trazer para nós aqui essa virtude de Jesus, essa palavra de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Eu preciso ser aperfeiçoado no amor, né? Para não experimentar um medo irracional. Então, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor de Deus para conosco. Bom, identifique a causa do seu medo e lute. Conselho pastoral para você, para mim, para todo mundo que está passando por algum medo. Primeiro, confie na palavra de Deus. Em Isaías 41, versículo 10, diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer para vencer o medo é confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Confie na palavra de Deus. Não ter medo é uma questão de confiar na palavra de Deus, que promete proteção, segurança e consolo. Uma pessoa sozinha tende a ter medo facilmente, mas se estiver bem acompanhada, ela não teme, né? Você pode ver isso através de um casal, por exemplo, que enfrenta as dificuldades juntos, um dando força para o outro, um segurando a mão do outro, um junto um do outro, eles conseguem vencer obstáculos incríveis, né? Que em outras pessoas poderiam produzir muito medo, mas eles venceram o medo, né? E porque estavam juntos, unidos ali, um irmão ajudando outro irmão, né? Então isso é muito bom. Quem tem alguém para acompanhar não teme, não entra em temor, não sente o medo paralisar a sua vida. Então por isso Jesus nos prometeu também o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco para caminhar conosco, para erguer sua mão, para que nós estejamos juntos nessa caminhada. Esse é o primeiro conselho pastoral. Segundo, busque a Deus em oração para ter paz em seu coração. Busque a Deus em oração para ter paz em seu coração. Quando eu decido confiar no Senhor, caminhar com Ele lado a lado, então terei acesso àquela paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus que excede todo o entendimento, ela se faz presente na minha vida quando eu resolvo caminhar com o Senhor. Então busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração para você ter paz no seu coração. E essa paz, ela chega até nós por meio de 4 dádivas, 4 maravilhas que Deus nos concedeu. Ele próprio, Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho, a Palavra de Deus e Deus Espírito Santo. São as 4 dádivas, né? Vamos dizer assim, as 4 dádivas pelas quais vem a paz que excede todo entendimento. O Deus Trino e a Palavra. Isso é importantíssimo. Então busque a Deus através da Palavra para ter um encontro genuíno com Deus, para ter um encontro com o Espírito Santo de Deus que consola e Deus Pai que traz a nós o consolo também. 3. Tenha uma atitude espiritual.
né? Que atitudes devemos ter diante de tudo que nós aprendemos sobre a paz de Deus? Tenha uma atitude espiritual, meu irmão, minha irmã. Primeiro, descanse no Senhor. Devo descansar, devo repousar nos braços amorosos do Senhor, confiando que é Ele que me dará a sua paz. Eu descanso no Senhor, mas não descanso do trabalho, daquilo que eu tenho que fazer. Eu descanso entendendo, perdão, caiu aqui. Eu descanso entendendo que Deus está no controle. Eu descanso entendendo que Deus está no controle. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Segundo, eu devo orar. Eu devo abrir meu coração para Deus. Eu tenho que falar com Ele, eu tenho que expor a Ele as minhas necessidades, as minhas preocupações, as minhas dúvidas, os meus medos, as minhas ansiedades, né? E esses momentos de comunhão que eu tenho com Deus, com a palavra, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo e com a palavra e a oração, são atitudes espirituais que eu tenho que ter. Essas atitudes espirituais, elas vão encher a minha vida. Elas vão encher a minha vida com a paz que excede todo o entendimento. E o último conselho pastoral: procure na palavra de Deus o consolo necessário. Dentro da palavra de Deus eu tenho o conselho necessário. A palavra é apta para discernir, para corrigir, para educar na justiça, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, né? E ela nos alimenta. Então a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Esse é o conselho pastoral dentro dessa aula sobre medos e temores. Chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que você tenha gostado. Falamos hoje sobre o medo. Uma pincelada básica do medo. Não, óbvio que em 45 minutos não vamos, né, preencher todas as informações sobre medo. Isso dá muitas e muitas aulas, mas fizemos aí um apanhado de informações importantes para a minha vida, para a sua vida. O medo, a experiência humana do medo, quando é que o medo é útil ou inútil, medo e ansiedade, o que fazer e os conselhos, o conselho pastoral para a sua vida. Irmãos, vamos ter a certeza de que Deus realmente está conosco e que Deus nos fortalece na hora do medo. Não temais, né? Mas crê em Deus somente. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus, né? Foi um prazer estar com você. Até a próxima aula. Se você gostou, ativa o sino, compartilha, né? Dá um like, dá um joinha aí no nosso canal e até a próxima. Deus abençoe.